Como dar um novo significado na sua vida afetiva, apesar de traições, rejeições, abandonos, as dores e os traumas. Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda novamente aqui ao canal. A pauta de hoje, o assunto, hoje eu vou compartilhar com vocês sobre os relacionamentos. Fica comigo até o final. Acompanha comigo a leitura. Preste muita atenção. Veja e reveja este vídeo para que você possa ter uma maior e melhor compreensão do que está sendo falado aqui. E para isso, eu vou contrastar com este livro aqui, que é o livro do Dr. Viktor Frankl, o criador da logoterapia, uma abordagem clínica e psicoterapêutica criada e desenvolvida pelo próprio Dr. Frankl nos campos de concentração. O sentido do amor. Amor é a única maneira de captar o outro ser humano no íntimo da sua personalidade. Ninguém consegue ter consciência plena da essência última de outro ser humano sem amá-la. Por seu amor, a pessoa se torna capaz de ver os traços característicos e as feições essenciais do seu amado. Mais ainda, ele vê o que está potencialmente contido nele, aquilo que ainda não está, mas deveria ser realizado. Dr. Viktor Frankl é um ótimo psicólogo, psiquiatra, para falar sobre o amor. Como olhar para esses traumas, essas dores, e enxergar um aprendizado para parar de sofrer com os traumas e as dores do passado e achar um aprendizado. Você precisa aceitar o que aconteceu, cuidar das suas emoções com calma e mudar o foco da dor para o crescimento pessoal. 4 passos para curar a dor. Olha só. Aceitar o sentimento. Deixe a dor aparecer. Não tente fugir ou fingir que nada aconteceu. Em segundo, mudar a história. Olhe para o fato sem se culpar. Você sobreviveu e ficou mais forte. Também, cuidar do corpo. Faça coisas calmas, como respirar fundo, caminhar ou dormir bem. Procure por ajuda. Falar com um psicólogo ajuda muito a entender os nós do passado. Como encontrar o aprendizado? Passos para fazer. Olha só. Fazer a pergunta certa. Em vez de pensar, por que isso aconteceu comigo? Pense, o que isso me ensinou sobre meus limites? Também, ver a força. Perceba que você aguentou momentos difíceis e ainda está aqui. Mudar caminhos. Fazer novas escolhas. Use o que deu errado para escolher pessoas e lugares melhores para o seu futuro. Agora, se pergunte, qual era o meu valor nesse relacionamento? Você tem coragem de fazer essa pergunta para si mesmo? Refletir sobre o seu valor em um relacionamento ruim é um passo importante
para recuperar a sua autoestima? Essa pergunta ajuda a enxergar o que você ofereceu, como foi tratado e o motivo de a relação não ter dado certo. E o que avaliar na relação? Olha só, sua dedicação. Pense no carinho, tempo e apoio que você deu. Também o respeito recebido. Veja se a outra pessoa valorizou isso ou se ignorou o seu esforço. Um outro passo importante é o peso emocional. Note se você apenas deu suporte sem receber nada em troca. Sinais de um valor não reconhecido. O descaso, seus sentimentos e necessidades não tinham importância. Culpa. Você sempre levava a culpa pelos problemas do casal? Esforço único. Você tentava consertar tudo sozinho? Essas três opções mostram se o seu valor era ou não reconhecido. O descaso, a culpa e o esforço único. Agora, como seguir em frente? Aceite a realidade. O problema não era a falta do seu valor, mas a incapacidade do outro de enxergá-lo. Guarde o aprendizado. Leve a experiência para saber o que você não aceita mais. Valorize-se. Use essa força para se reconstruir. Sua paz longe de quem não te faz bem. Uma outra pergunta, olha só. Havia limites claros e bem definidos? Impor limites em um relacionamento exige a compreensão para identificar o que é inegociável. Comunicação clara e direta, sem excesso de justificativas e consistências nas atitudes diárias. Vamos falar sobre um outro passo muito importante. Olha só, porque o limite ele torna-se um ato de respeito mútuo e autocuidado. E não é um sinal de egoísmo ou uma disputa de poder. Como estabelecer limites? Olha só, reconheça seus valores. Lembra que eu falei da compreensão de si mesmo? É isso. Descubra o que causa mal-estar e quais são suas necessidades vitais antes de tentar conversar. Fale com clareza. Explique o incômodo usando frases diretas sobre o comportamento sem atacar ou culpar o outro. Isso é muito importante, porque quando dentro da conversa ocorre um ataque ou uma culpa, o outro vai se fechar e, portanto, não haverá o diálogo. Evite também se justificar demais. Dizer não de forma objetiva impede que o foco se perca em discussões desnecessárias. Mantenha a consistência. Sustenha a sua decisão, mesmo que o parceiro demonstre resistência inicial. Uma outra pergunta, olha só. Você respeitava seus sonhos? Respeitar os sonhos em um relacionamento significa apoiar a individualidade e os objetivos do parceiro, sem abandonar os seus próprios propósitos. Como cultivar esse respeito na prática? Olha só, a escuta ativa. Ouça os planos do outro com real interesse, sem tentar diminuir ou ridicularizar
o que ele deseja alcançar. O apoio mútuo. Incentive o parceiro a buscar suas metas, celebrando cada pequena conquista como uma vitória da relação, porque dessa forma não haverá dentro do relacionamento uma disputa, e essa disputa provavelmente é de egos. Tem que haver também um espaço para a individualidade. Olha só, lembre-se de que duas pessoas juntas continuam sendo indivíduos com trajetórias próprias. Alinhamento de expectativas. Converse abertamente sobre o futuro para entender se os planos de ambos conseguem caminhar juntos ou se há pontos de adaptação necessária, ou seja, quando a expectativa de um é diferente da do outro, é provável e tem que haver uma adaptação de ambas as partes. Caso contrário, o final do relacionamento será inevitável. Porque no momento em que você busca olhar internamente, é que surge o aprendizado. Quando você olha para dentro de si de forma verdadeira, surge o aprendizado. E o que é isso? Olha só. Relacionamentos funcionam como espelhos que revelam nossos padrões emocionais, feridas e necessidades. Quando direcionamos um olhar para dentro de nós mesmos, o olhar interno revela projeções. O que nos irrita ou cativa excessivamente no outro, frequentemente aponta para características mal resolvidas ou desconhecidas em nossa própria personalidade. Limites e carências. Conflitos repetitivos expõem lacunas afetivas antigas que tentamos de forma inconsciente fazer o parceiro suprir. Padrões de repetição. Observar as próprias reações nas crises ensina como reagimos sob pressões, permitindo ressignificar dores passadas. Como transformar convivência em compreensão? A responsabilidade emocional. Trocar a culpa pela pergunta: o que essa situação ativa em mim? Novamente, a escuta ativa. Usar os desacordos para entender falhas na própria comunicação e abertura. A independência é reconhecer que o outro é um companheiro de jornada e não o único responsável pela própria felicidade. Porque a partir daqui você está pronto para um novo relacionamento e sem repetir os padrões. Olha só, estamos prontos para um novo relacionamento quando conseguimos olhar para o passado sem dor, compreender os próprios erros e perceber que não precisamos de outra pessoa para preencher um vazio. Sinais de que você está pronto. Olha só, a cura emocional. O término anterior já não dói e a ex-parceria não causa raiva ou saudade desesperada. Tem também a responsabilidade afetiva. Você reconhece qual foi o seu papel nos conflitos passados, em vez de apenas culpar o outro. Porque temos uma tendência a apontar o dedo sempre para o outro. A culpa nunca é minha. Prazer na solidão.
Você se sente bem consigo mesmo e busca um parceiro por escolha, não por carência ou medo de ficar sozinho. Clareza de limites. Você sabe o que aceita e o que não tolera mais em uma nova convivência. Vamos falar agora sobre outro ponto específico. O que fazer para não repetir os mesmos erros? Observe os sinais. Se notar atitudes parecidas com as do passado no novo pretendente, afaste-se para não se envolver. É importante observar estes sinais, porque tem pessoas que elas conseguem dissimular seu comportamento através de suas palavras. Há uma modulação na voz e assim vai. Mas as atitudes das pessoas não tem como reconfigurar, porque as atitudes de uma pessoa, ela fala e fala claramente sobre verdadeiramente quem é esta pessoa. Vá devagar. Relacionamentos saudáveis constroem-se com o tempo e observação das ações, e não apenas de palavras. A comunicação e clareza. Pratique expressar suas expectativas e limites desde o início. A compreensão de si mesmo exige maturidade psíquica, pois não é fácil olhar para dentro de si. Por isso, na maior parte da vida, estamos apontando o dedo para o outro, apontando as falhas e os erros. Quando você olha para dentro de si, você começa a enxergar os padrões com clareza. Mas eu tenho uma boa notícia para você, olha só. Esses padrões podem ser transformados. A compreensão de si é uma jornada para poucos, pois o processo da individuação, segundo o psiquiatra Carl Gustav Jung, ele não te livra do sofrimento. A individuação te dá a capacidade de sofrer conscientemente. E sofrer conscientemente muda tudo em nossas vidas, porque a maturidade psíquica exige coragem, pois olhar para dentro é você enxergar coisas indesejáveis. Olhar para dentro traz transformação, clareza, crescimento e fluidez. E o primeiro passo é a solidão, pois é neste momento que você tem um encontro consigo mesmo. E não é estar sozinho, é a solitude. Porque quando você está sozinho na solitude, inevitavelmente você terá um encontro consigo mesmo. E esse encontro te possibilita, te permite ver, enxergar coisas, padrões e situações que antes não estavam claros e definidos. E a minha experiência própria é mais ou menos assim. Eu iniciei muitos relacionamentos e terminei também muitos relacionamentos. Mas chegou um momento em que eu percebi que havia algo de errado comigo. E o que havia de errado comigo era dependência emocional e carência afetiva. Preste atenção nestes sinais, porque dentro de cada um de nós existe uma criança interior. E quando essa criança interior não é olhada, não é escutada,
Quando essa criança interior não é acolhida de forma segura, honesta e verdadeira, inevitavelmente essa criança vai nos trazer transtornos na vida adulta. Agora, eu vou te mostrar, eu vou apontar 3 mentiras populares sobre relacionamentos. Se você não concorda, deixe o seu comentário aqui abaixo. Olha só, a primeira mentira: você tem obrigação de gostar da outra pessoa. A segunda mentira: seu relacionamento tem que estar acima de qualquer coisa. Seu cônjuge tem que vir primeiro, antes de você. Você concorda ou você discorda? O seu comentário aqui abaixo sobre este assunto é muito importante. Quando você se torna capaz de cuidar e acolher a sua criança interior, você está curado. Pois, ao soltar o que já foi, você se permite reviver e reescrever a sua nova história. Aquilo que Deus começou a transformar na sua vida não veio para destruir quem você foi, mas veio para revelar quem você ainda pode se tornar. Um grande abraço para você. Nos vemos no próximo vídeo.